Você e outros desconhecidos são colocados num conglomerado de salas em formato de cubo, sendo que muitas dessas salas estão repletas de armadilhas. Agora você deve tentar evitar as armadilhas enquanto descobre o que está acontecendo e se há uma saída desse labirinto. Mas antes que a gente comece a explorar as estratégias para derrotar esse cubo mortal, não se esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal e comente o que você faria se estivesse na pele dos personagens. Além disso, ative o sininho, assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. 6 desconhecidos acordam em um complexo de salas em formato de cubo. Eles são Quentin, Levin, Holloway, Worth, Ran e Kazan, que é encontrado bem depois pelos outros participantes. Eles não sabem bem por que foram trazidos para esse lugar nem com que propósito. No entanto, não demora a ficar claro para eles que as salas possuem armadilhas, e portanto eles precisam ser bastante cautelosos em entrar em cada um dos compartimentos, pois uma escolha errada pode significar a morte. E ao que todos se encontram, a primeira coisa que eles deveriam fazer é saber mais um sobre o outro para tentarem chegar a alguma conexão de por que eles estão aqui e com que propósito. Tendo em mente que eles foram deixados aqui vivos, podemos levantar algumas hipóteses. Por exemplo, de que isso possa ser um tipo de experimento, talvez algo secreto e antiético do governo. E eu vou mais longe, por estarem vivos, é possível deduzir que o objetivo de quem os deixou ali não é simplesmente matá-los, ou quem sabe pelo menos não matá-los rapidamente, e sim usando maneiras sofisticadas através de armadilhas. Isso parece ter algum valor de entretenimento, então talvez quem os colocou ali sejam indivíduos que agem à margem da lei, buscando lucrar, quem sabe vendendo pay-per-view para milionários sádicos. Supondo que isso seja um tipo de jogo, faz sentido pensar que existe uma forma de vencer. Isso é diferente de uma punição, onde tudo é planejado para que os envolvidos não possam sair com vida. É por isso que tentar chegar a uma conclusão sobre quem os colocou aqui e com que propósito é o mesmo que descobrir se há um jeito de sair desse labirinto com vida ou não. É claro que as teorias às quais os personagens possam chegar são meramente especulações, ainda assim é algo a se fazer. Outra coisa muito importante é todos falarem sobre si uns para os outros, no que trabalham, o que gostam de fazer, hobbies, qualquer coisa que possa parecer importante, pois através disso podem descobrir habilidades que cada um tem e desse modo podem explorar o melhor de cada um para juntos cooperarem para sair desse lugar. E após olhar para si mesmo, o que os personagens precisam fazer é olhar ao redor. O que essas salas nos dizem? Bom, tem um estranho som de movimento que é possível ouvir em intervalos regulares. Além disso, todo o cubo tem um design industrial e um padrão de cores diferentes dependendo da sala. Será que isso quer dizer alguma coisa? Mas acima de tudo, o mais importante a se descobrir agora é: primeiro, como evitar as armadilhas? E segundo, existe uma saída? Caso sim, como podemos descobrir onde ela fica? Quentin e Ran passaram por algumas armadilhas antes de encontrarem os outros participantes. Desse modo, para eles estava claro que as armadilhas eram acionadas através de sensores, e portanto o que eles precisam fazer é achar uma forma de acionar esses sensores sem precisarem entrar nos quartos. O Ran, que é um fugitivo de prisões, desenvolve um método simples e aparentemente eficaz. Ele usa uma bota jogando-a na sala à frente para assim tentar averiguar se há algum tipo de armadilha ou não. Com isso, eles traçam um plano: ir em linha reta usando a bota para ver se há armadilhas. Esperavam chegar a uma saída assim. Ok, o plano do Ran não é ruim, mas contar apenas com esse método é ingênuo. Se as armadilhas são ativadas devido a sensores, parece óbvio que haverá diferentes tipos de sensores. Sensores de movimento, sensores de som, com base em calor, até mesmo em peso. Inclusive pode haver uma combinação de sensores. Por exemplo, um sensor que só é ativado com calor e peso. E imaginemos que o peso mínimo para ativar a armadilha seja 40 kg. Nessas circunstâncias, eles poderiam jogar a bota e o alarme não ativaria, mas quando entrassem de fato na sala, aí estariam mortos. Por isso, confiar apenas nas botas pode não ser algo tão inteligente a se fazer. Principalmente porque, depois que eles tacam a bota, já vai todo mundo para a sala imediatamente. Calma aí, galera, vocês estão colocando todos os ovos na mesma cesta. Seria muito mais esperto tacar a bota, depois tentar bater nas paredes,
ainda da outra sala fazer barulho e depois disso, se não acionasse um alarme, uma pessoa iria sozinha tentando passar pela sala. Se não acionasse nada, aí sim seria seguro para o resto ir. E outra coisa, mesmo que aquele que foi primeiro acabe de fato acionando uma armadilha que não havia sido acionada antes pela bota ou os outros métodos, isso talvez não signifique morte certa. Desde que o sobrevivente esteja pronto para pular, rolar e correr, é possível que ele escape da armadilha. O Quentin conseguiu fazer isso algumas vezes ao longo do filme. E o Rand, por exemplo, poderia ter se salvado daquela armadilha de ácido. Ele jogou a bota e tudo parecia bem, mas bastou pular no quarto para que a armadilha fosse acionada. E o cara olhou direto para ela. Se ele, ao ouvir o dispositivo acionar, tivesse imediatamente rolado pelo quarto, talvez tivesse ido um pouco mais longe. E com a morte daquele que parecia o mais apto a sair dali, a moral do grupo tem uma queda considerável. É agora que eles buscam reavaliar a situação e tentar saber mais um sobre o outro. Infelizmente, os personagens são muito vagos nas suas respostas. A Holloway diz que é uma médica, Quentin é um policial, Liven diz que não há nada particularmente interessante sobre si, ela simplesmente vai para a faculdade e tem uma vida normal. O Rand era um fugitivo de prisões e o Worf, bem, o Worf não diz nada que seja muito prático, ele só é bastante pessimista o tempo todo. Tudo bem, isso não está ajudando muito. Qual é, pessoal? Vamos começar a colaborar. O que conecta vocês? Quem são vocês? O pior é que, além de todo o problema óbvio de estarem presos num lugar cheio de armadilhas, ainda eles têm que se preocupar com o tempo. Quanto mais tempo eles perdem, mais próximos estão de desidratação e da fome. Em 3 dias, sem água ou comida, vão ficar tão fracos que não conseguirão nem se mexer. O Rand, antes de morrer, disse para colocarem um botão na língua. Isso ajudaria a continuarem a produzir saliva. Isso pode ajudar um pouco, mas está longe de ser uma solução. Após um tempo, eles descobrem algo bastante promissor. Liven nota que os números entre as salas têm um significado. Liven deduz que as salas que têm chapas com números primos estão livres de armadilhas. E para quem não lembra, números primos são aqueles números maiores que 1 que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Agora eles têm uma nova forma de evitar as armadilhas. Isso é ótimo, mas não podem confiar apenas nesse método. É bom continuarem a usar as botas, além de tentar bater com as mãos nas entradas de cada sala, fazer barulho e tudo mais. Também é muito importante que eles mantenham a Liven em segurança, pois por enquanto ela é o membro mais valioso do grupo. Outra coisa que eles deveriam já ter feito, na verdade, é pegar uma peça de roupa e rasgá-la, deixando um pedaço de pano em cada sala. Assim poderiam saber se estavam ou não andando em círculos. Considerando que a matemática parece ser um fator determinante para se livrar dessas armadilhas, é preciso dizer que a maioria das pessoas estariam em maus lençóis. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não era o melhor aluno de matemática da escola. Se os enigmas fossem resolva essa regra de 3, aí até que vai, mas para descobrir números primos, principalmente números grandes, é mais difícil. Já a Liven é um gênio, o que ajuda muito, e pessoas assim são uma exceção. Inclusive, de acordo com uma pesquisa feita com pessoas de 25 anos ou mais, constatou-se que 75% não entendem médias simples e nem frações, e 63% não sabem responder a questões de porcentagem. É um número muito alto para algo bem básico. Eu não sou um gênio na matemática, mas eu sei o que é média, porcentagem e até frações. Eu acho que uma galera buga se você falar, eu comi 4/8 de pizza. O quê? Que sabor é esse? Então, se a galera tem dificuldades com essas paradas simples, imagina tentar achar números primos e achar a posição num plano cartesiano. Mano, isso não é fácil não. Ok, mas considerando que conseguiram achar um método relativamente seguro de evitar as armadilhas, agora precisam achar um jeito de achar uma saída. Infelizmente, por enquanto, os números não parecem dizer nada quanto a isso. Os 4 continuam seguindo em frente até que acabam num beco sem saída. Os 4 cubos possíveis para seguirem em frente estão com armadilhas. É então que ouvem barulhos vindos de cima. Quentin vai verificar e aí um sujeito chamado Kazan, com problemas mentais, entra para o grupo. Com o novo integrante, eles continuam seguindo em frente até que acontece um imprevisto. Quentin entra num quarto que supostamente era seguro e acaba descobrindo o contrário. Mesmo todos os números sendo primos, ainda assim havia armadilhas, o que quer dizer que eles deixaram alguma coisa passar.
Worf então revela algo extremamente importante. Ele é um engenheiro que construiu a parte exterior do cubo. Ele não sabe nada sobre o interior, no entanto, nem quem construiu toda essa estrutura ou com que propósito. O que eu acho que faz sentido. Projetos ultra secretos buscam evitar que haja algum tipo de vazamento de informação, e para isso tudo é construído de modo que os trabalhadores saibam apenas as partes que lhes interessa. Assim, ninguém sabe o que está construindo. Mas o Worf revela informações extremamente relevantes. A coisa é um cubo com uma área externa e uma porta. A dimensão externa tem 132 metros quadrados. Caramba, Worf, você podia ter revelado tudo isso muito antes. É uma corrida contra o tempo aqui, cara, não dá pra ficar escondendo o jogo. Liven mede a sala, compara com as dimensões pré-estabelecidas e chega a um número de 17.576 salas possíveis dentro do cubo. É um número significativo, mas longe do que eles pensavam que poderiam ser quando tinham como base apenas os números que estavam nas chapas entre as salas. Como se isso não fosse bom o bastante, Liven tem um momento eureka. Ela se dá conta de que os números representam coordenadas cartesianas codificadas. Os números indicam um ponto geográfico dentro do cubo. Com ele é possível estabelecer a posição onde estão e até, quem sabe, uma saída. Fazendo os cálculos, Liven percebe que estão a 7 salas da beirada. O problema é que eles ainda não conseguem garantir com 100% de certeza se uma sala possui armadilhas ou não. Usar o sistema de números primos auxiliado com as botas e bater nas paredes ou fazer sons pode ser um começo, mas ainda é arriscado. Eles encontram uma sala com uma armadilha ativada por som. Para não perder tempo procurando um possível outro caminho até a beirada, o que os atrasaria, eles decidem ir por ali mesmo. Afinal, desde que estivessem quietos, as armadilhas não seriam acionadas. Mas não podemos esquecer que o Kazan é imprevisível. Ele poderia fazer barulho a qualquer momento. Só que, contanto que ele fosse o primeiro a ir e depois o próximo ficasse com a mão sobre a boca do Kazan, isso não seria um problema. Só que o grupo não faz nada disso e por causa do barulho que o Kazan faz, o Quentin quase morre. Isso deixa o Quentin louco e ele vai para cima do Kazan. Ele quer deixar o rapaz para trás. Holloway intervém, então começa um conflito entre eles. Na verdade, o estresse e os conflitos já estavam aflorando há um certo tempo, em grande medida por causa do jeito babaca do Quentin. E isso é um grande problema, pois o estresse pode criar uma falta de coesão no grupo que acaba por prejudicar a todos. Agora, as armadilhas não são o único perigo. Nesse tipo de situação, é preciso um líder que acalme os ânimos e faça todos cooperarem. O problema é que o Quentin se coloca como esse líder, só que na verdade ele é mais um ditador. Eles chegam na beirada, tudo que dá pra ver é uma enorme estrutura e uma vasta escuridão. É difícil dizer se há algum tipo de saída por ali que não seja a morte certa pulando naquele abismo. Eles decidem fazer uma corda utilizando suas roupas. Com isso esperavam ver alguma coisa lá fora. Holloway se oferece para ir lá se pendurando na corda. Por ser mais leve, ela parece ser uma boa escolha. E o plano, embora arriscado, até teria dado certo se não fosse o azar de haver um deslocamento do cubo justo naquela hora. O deslocamento em si não foi o fator que matou a Holloway, mas sim o Quentin, que depois a deixou cair de propósito. O Quentin representava um risco grande agora para o grupo. Ele ameaçava a segurança dos outros e estava paranoico. Péssima combinação para uma situação como essa. Eles dormem um pouco para pelo menos restabelecer as forças. E nesse momento, Quentin pega a Liven e a leva para uma outra sala. Ele planejava deixar o Kazan e o Worf para trás, mas os dois aparecem no cubo onde estava Quentin. Quentin e Worf lutam e o Worf leva pior. Aliás, não tinha muito jeito dele vencer. Se eles, os três, tivessem ido para cima do Quentin, aí o resultado poderia ser mais favorável para os três. E não muito tempo depois, eles acabam na mesma sala onde estava o corpo do Ran. Estavam andando em círculos esse tempo todo ou será que não? Não, as salas estavam se movendo. Todo aquele barulho em intervalos regulares eram os cubos se movendo, e então tudo começa a fazer sentido. Liven lembra de algo. Em uma determinada hora, ela notou que um dos cubos tinha uma coordenada que não parecia fazer sentido com o tamanho do cubo. Segundo a coordenada daquela sala, era para eles estarem fora do cubo, mas obviamente não estavam. Sabendo que a estrutura toda se move, isso quer dizer uma coisa. Aquele cubo que ela viu, na verdade, era uma ponte. Ele se moveria pelo labirinto até voltar à sua posição original, que levava para fora do cubo. Liven busca estabelecer a posição da sala onde eles estão no mapa, e também os pontos de referência, utilizando cálculos. Com esses dados, ela consegue saber para onde a sala onde estão irá se mover. Esse cubo irá se mover 2 vezes antes de chegar à sua posição
posição original. Com isso eles conseguiriam chegar à ponte, mas tinha um problema. As armadilhas não tinham um método funcional de evitar elas, ou será que a esse ponto tinham? Liven diz que é teoricamente possível. Diferente do que ela pensou, as armadilhas não são identificadas com base em números primos, mas sim em potências de números primos. E os números são gigantescos, não teria como calculá-los, pois praticamente ninguém no planeta poderia fazer isso sem um computador. E mesmo que houvesse um jeito de fazer isso manualmente, como a Liven estava fazendo, riscando as placas de metal, provavelmente demoraria mais tempo do que eles tinham para chegar à ponte. Só que quando a Liven fala um dos números, Kazan diz a resposta que eles precisavam. O membro que ninguém dava nada é um gênio e consegue decompor números astronômicos, que é tudo que eles precisam para sair daquele lugar. Nessas circunstâncias, praticamente ninguém que não fosse um gênio com algum tipo de autismo que lhe conferisse uma habilidade extraordinária derrotaria o Enigma. E se o gênio estivesse sozinho, ele não conseguiria derrotar o Enigma por si só. Só que mesmo contra todas as probabilidades, temos duas pessoas extremamente talentosas em matemática. Além disso, vemos que a Liven foi deixada com seus óculos, o que era um fator crucial para ela conseguir calcular os números. Com isso, eu só posso assumir que isso é de fato um jogo que pode ser vencido. As pessoas que colocaram esses indivíduos no cubo queriam que eles tivessem a possibilidade de vencer. Do contrário, essas possibilidades tão escassas não estariam ali disponíveis. Só que o que talvez não pareça claro é que a forma como eles poderiam de fato derrotar o labirinto é através da cooperação. Provavelmente nem os gênios, nem as pessoas boas em outras habilidades poderiam resolver esse mistério sozinhas. A única forma seria trabalhando juntos. Mas nesse ponto isso era difícil. O Quentin estava cada vez mais louco e era complicado estabelecer um diálogo com ele. Com o Kazan dando os fatores, eles conseguem determinar os quartos seguros e não seguros. E cansados das babaquices do Quentin, Worf o deixa preso numa das salas enquanto seguem em frente com o Kazan resolvendo o enigma dos números. Sem o Quentin para atrapalhar, eles finalmente chegam à sala que desejavam, e o próximo movimento da sala os levará até a ponte. Teoricamente estavam salvos, mas eis que, quando parecia que nada podia dar errado, aparece o Quentin, puto da cara, querendo matar todo mundo. Isso eu acho bem incongruente. A última vez que a gente viu ele, o cara estava caído no chão, desmaiado e sangrando. Agora você tá me dizendo que ele conseguiu passar pelos cubos sem topar em nenhuma das armadilhas até aqui? Seja como for, o Quentin mata a Liven e depois ele luta com o Worf, deixa ele ferido, mas o Worf não morre, mas ele fica preso no cubo. Quer dizer, ele não morreu naquele momento, mas provavelmente vai morrer depois por causa dos ferimentos. O Quentin morre no local também, porque ele tenta sair do cubo, mas o Worf continua segurando ele e impede que ele saia. E no final, apenas o Kazan deixa o local. E se a gente pensar bem, quase todo mundo morre por causa do Quentin. A Holloway, a Liven, o Worf e o Quentin mesmo. Se no final ele achasse os caras e falasse: "Pô, vocês me sacanearam, hein? Mas passado é passado, me paga um churrasco e fica tudo bem, galera." Pronto, cara, todo mundo teria saído de boa dali. Mas nada é tão simples, não é mesmo? Bom, galera, é isso por esse vídeo. A gente se vê no próximo e tchau.